Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Quanto tempo que não vejo vocês, hein? Glória a Deus, aleluia. Mas quero falar com vocês que todas as lives eu estava presente dando glória a Deus, aleluia. Às vezes eu não estava nem escutando, não sabia que vocês estavam louvando a Deus. Eu estava ali presente, amém, em oração por toda a igreja, em nome de Jesus, amém? Lembrei de cada um de vocês em minhas orações, amém? Aleluia. Irmãos, sem perda de tempo, a gente tem muitas coisas para ser feito aqui nesta noite. Vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Compartilhe com o seu irmão que está do seu lado, ajude ele a achar. Amém? Vamos ler todos em nome de Jesus. Marcos 6, versículo 30. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala, eu estou achando. Amém. Todos acharam? Amém. Amém. E retornaram os apóstolos a se reunir-se com Jesus para lhe relatar quanto havia realizado e ensinado. Então convidou Jesus: e vinde somente vós comigo para um lugar deserto, e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegaram e partiram era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um lugar despovoado. Entretanto, muitos dos que viram retiraram-se, e tendo-o reconhecido, saíram correndo a pé, e todas as cidades chegaram antes dele. E quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu-se compaixão profunda, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar muitas orientações. E com o passar das horas, no final da tarde, estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto, e a hora já é muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possam ir aos campos povoados dos vizinhos e comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provende-lhe mesmo de comer? Aos que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para lhe dar de comer? Jesus pergunta. Mas Jesus lhe indaga: quantos pães tens? Ide e verificai. E tendo se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus determinou e fizeram com que todo o povo se assentasse em grupo, reclinando sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram. Assentou-se em grupos de 100 e em grupos de 50 pessoas. E tomaram os 5 pães e os 2 peixinhos, e levou aos céus, e rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre todas as multidões ali reunidas. Todas as pessoas comeram e as vossas ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Só até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Olha a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, essa é a tua palavra que cura. Essa é a tua palavra, Deus amado, que pode trazer, meu Deus amado, cura nesta noite, Pai. Eu não sei como encontra as pessoas que estão aqui nesta noite o coração, como foi o dia, como foi, meu Deus, o trabalho, a labuta, como foi, meu Deus amado, ó Deus amado, como estão as pessoas. Eu sei que dessa palavra, meu Pai, pode sair, meu Deus, várias coisas, ó Deus amado, várias, ó Deus amado, palavras de poder. Que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bate palma e exalta o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre o milagre da
multiplicação dos pães e dos peixes. Tanto Mateus como Lucas, como Marcos, como João também vão fazer vão narrar o mesmo milagre. Só que cada um vai trazer um ponto específico daquilo que ele viu. Porque quando você sai de um culto maravilhoso que Deus opera, você vai perguntar para algumas pessoas como foi o culto. Cada pessoa vai falar de um ponto de vista diferente. João, por exemplo, o Evangelho de João vai narrar no capítulo 6, a partir do versículo 1, que Jesus, aleluia, ele sai do meio da multidão e pega um barco junto com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam cansados. Jesus, irmãos, estava cansado naquele dia e ele pretendia ter com seus discípulos no particular. Só que Jesus, irmãos, ele tinha feito tantos milagres, ele tinha agido com tanta maravilha, que quando ele entrou no barco com os seus discípulos, aquele povo chegou naquele determinado lugar antes de Jesus chegar, porque a sede que aquele povo tinha de estar do lado de Jesus era tão grande que eles conseguiram andar mais rápido que o barco. E o evangelista João, ele vai narrar com alguns detalhes sobre esse milagre, que Jesus chama André e chama o seu outro discípulo, aleluia, e fala: olha, como a gente vai fazer, como vai ser para sustentar essa multidão. O foco dessa palavra nesta noite, que eu quero que você, juntamente comigo, reflita, é que Jesus, aleluia, mesmo ele fazendo milagre, mesmo ele curando, mesmo ele tratando aquela multidão como pessoas, ovelhas, sem pastor, mesmo ele estando em um pequeno problema, porque João Batista, irmãos, tinha acabado de morrer. O pano de fundo dessa palavra é: João Batista estava morto. Jesus, ele continuava fazendo milagre, mas o primo dele estava morto. Então, depois de ele operar vários milagres, Jesus, ele se retira, talvez para descansar. Como o evangelista Marcos narrou aquele texto que eu li para vocês, os discípulos, eles tinham ido também visitar os povos, aleluia. Jesus levou 2 discípulos e mandou de 2 em 2 visitar as pessoas, e os discípulos eles voltam para casa todos entusiasmados, falando: olha, em seu nome, Jesus, nós curamos, em seu nome, aleluia, o cego viu, em seu nome, aleluia, pessoas se renderam até a ti. Mas ao mesmo tempo chega a notícia que os discípulos tinham sido bem-sucedidos, chega também a notícia que João Batista estava morto. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos ter que ter essa sabedoria, nós vamos ter que ter essa opinião formada, vamos ter que ter essa característica de que a nossa vida ela não vai ser para sempre um mar de rosas, que a nossa vida não vai ser para sempre você cantando o hino da vitória, que a nossa vida não vai ser para sempre você sendo bem sucedido. Às vezes as coisas vão acontecer, porque assim como as pessoas nascem, também as pessoas morrem. Só que no ministério de Jesus, irmãos, ele não tinha tempo para luto. Para os ministérios dos discípulos não tinha tempo de luto. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam com fome, eles se retiram para outro lugar, para um lugar deserto. Marcos vai narrar que o lugar era um lugar de erva, era um lugar que tinha uma campina verde, que era um lugar deserto, e ele estava ali com seus discípulos. Quando ele chegou naquele lugar, aquela multidão já estava toda lá. Isso chama-se sede, isso chama-se fome. Aleluia. Muitas das coisas que a gente tem que aprender, às vezes, a voltar a ter essa fome de estar do lado de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente olha para dentro da gente e fala: nossa, quando eu tinha 20 anos, nossa, quando eu era mais novo, nossa, quando eu comecei, nossa. Você se pega a pensar como era a sua vida de novo convertido. Você pega-se a pensar como você fazia tantas coisas para Jesus na sua vida de novo convertido. E quando a gente olha para essa multidão, irmãos, é uma multidão que Marcos
fala que Jesus chamou aquela multidão de ovelhas sem pastor. E é muito triste, irmãos, ovelhas que não têm pastor, porque elas não têm para ser onde ser guiadas, elas ficam à mercê de lobos. Ovelhas sem pastor, às vezes elas ficam deprimidas, elas ficam oprimidas. O salmista Davi vai falar: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, aleluia. Ovelhas sem pastor, muitas das vezes elas caem em depressão, e Jesus ele consegue, apesar de Jesus querer descansar, apesar dos discípulos precisarem de se alimentar, Jesus consegue olhar para aquela multidão e identificar que eles são ovelhas sem pastor. Eu não sei como você vai se identificar nesta noite na narrativa desse texto. Se você está se identificando com Marcos, se você está identificando com os discípulos de Jesus que estavam com fome, que estavam com sede, que tinham feito através da palavra do Senhor maravilhas, mas queriam estar com Jesus, somente com Jesus. Eu não sei se você vai se identificar com o evangelista João, que narra, aleluia, que ali havia um jovem moço, aleluia, que quando Jesus pergunta como vamos fazer agora, o evangelista João narra, aleluia, que aquele menino, aleluia, ele levanta a mão e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Talvez nem consiga mais se identificar com essa criança, porque você perdeu algo de fundamental que tem que ter na vida de um cristão, de uma cristã, que é o temor do Senhor, que é estar com os ouvidos abertos, porque uma hora Jesus ele vai falar e você vai ter que escutar. Aleluia. Porque milagres são feitos de pequenos detalhes. E muitas das vezes, irmãos, você perdeu a compreensão do Espírito Santo. Você já não consegue mais estar com seus olhos abertos, os seus ouvidos, aleluia, ouvindo o que Deus quer falar. Muitas das vezes, irmãos, você acha que está na hora de você se alimentar. Muitas das vezes você se coloca no lugar daqueles discípulos, aleluia, que queriam estar com Jesus, aleluia, e ouvir a voz de Jesus, aleluia, mas Jesus está falando com você: não, ainda não é a hora. Levanta a sua cabeça, abre a tua boca, porque eu quero manifestar a minha glória sobre a sua vida. Dentro desse texto, irmãos, Jesus, aleluia, quando aquele menino, aleluia, que está escrito ali, que está narrado no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, quando aquele menino levanta aquele pão, o texto vai dizer que aquele pão era um pão de cevada. Pão de cevada, irmãos, era um pão que era pão para os pobres, que era um pão para as pessoas que tinham menos dinheiro, era um pão que você comprava, aleluia, e que não tinha aquele sabor daquele pão, aleluia, que era de uma melhor qualidade. E aquele pão, irmãos, aleluia, que aquele menino leva até Jesus, juntamente com aqueles 2 peixinhos. Jesus olha para a multidão. Alguns historiadores vão falar, aleluia, que haviam ali 15 mil pessoas. Outros historiadores vão falar que havia ali 20 mil pessoas, porque, aleluia, só se contavam os homens, 5 mil homens. Você pega cada um, pega uma mulher e 2 filhos, você multiplica por 3, dá 15 mil pessoas atravessando o deserto para ter com Jesus. Muitas das vezes, meu irmão, Jesus vai fazer você atravessar o deserto, vai fazer você chorar, vai fazer você dizer: ai, vai fazer: mas Jesus, eu estou aqui. Vai permitir que pessoas te perturbem, vai permitir que pessoas cheguem até você com palavras desaforadas, vai permitir que o seu patrão, aleluia, usa de palavras indecorosas com você, vai permitir que você passe por provações, porque lá no deserto você vai querer estar com Jesus. Lá no deserto você vai querer ter um encontro com Jesus, porque é no deserto que as pessoas querem estar com Jesus. Quando está muito bom, quando a nossa vida está muito boa, quando tudo vai bem na nossa vida, a gente começa a esquecer das coisas que Jesus já fez. Se você for pegar o seu caderno, se você for pegar a sua agenda e começar a analisar e escrever os milagres
saiu do deserto, não. Que Jesus abriu uma vermelha, espaço. Que Jesus derrama o pão do céu, eles comem. Que Deus, aleluia, derrama bênção, eles comem. E Deus fala assim: olha, não come mais não. Deixa que no outro dia eu vou derramar maná. Não come mais o maná não. Quando vocês retirarem uma porção que for para vocês comer, somente retire daquilo que vocês vão comer, porque amanhã eu vou derramar mais. Só que nós queremos se ajuntar. Nós queremos ajuntar tesouros aqui na terra. A nossa alma, ela sempre quer mais. A nossa alma nunca está focada na graça. A nossa alma nunca está focalizada no Espírito Santo. A nossa alma, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais. Ela nunca está satisfeita. Ela nunca glorifica. Ela já não ora. Ela já não busca. Porque a nossa alma, ela sempre estará insatisfeita enquanto a gente não estiver debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. E Jesus sempre vai levantar alguém. Jesus levanta, aquele menino se levanta, no meio de todos os discípulos, com uma providência. Talvez você ache, irmãos, que Deus vai abençoar a igreja com o dinheiro de um grande empresário. Talvez você ache que Deus só vai abençoar a igreja no dia que a igreja for próspera. Não. Deus abençoa a igreja com o pão de um jovem que tem um coração bom. Deus abençoa a igreja, aleluia, com coisas pequenas. Deus nunca se importou com coisas grandes. Deus nunca se importou e nunca precisou de pessoas bonitas. Deus nunca precisou de pessoas com grandes talentos para Ele manifestar a glória dele na terra. Deus nunca precisou, aleluia, de pessoas, aleluia, com grande conhecimento para Ele manifestar a glória dele na terra. Ele manifesta a glória dele do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Basta nós estarmos ligados no Espírito Santo. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas voltando um pouco antes, o discípulo de Jesus chamado Filipe, Jesus faz uma pergunta para ele, já sabendo da resposta dele. Como é que a gente vai fazer para sustentar essa multidão aqui? Jesus, a gente precisa de 200 denários. Seria 200 dias de um dia trabalhado de uma pessoa. Só que ali não tinha padaria, irmãos, ali não tinha ninguém que fabricasse pão. Mesmo que tivesse dinheiro ali, o dinheiro não adiantaria nada, porque a noite estava chegando, porque o frio estava chegando. No deserto faz calor de dia, à noite faz frio. Muitas das vezes, irmãos, aleluia, Jesus faz a pergunta, sabendo a sua resposta. Muitas das vezes nós estamos precisando, estamos preocupados com o dinheiro. Muitas das vezes nós achamos que o dinheiro vai solucionar todos os problemas da nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos: se eu tivesse passado naquele concurso, se eu tivesse aquela profissão. Muitas das vezes o dinheiro não vai fazer nada por você, somente Jesus vai fazer alguma coisa por você, meu querido. Não é o dinheiro. E Jesus, ele muitas das vezes ele faz a pergunta esperando a resposta. Alguém levanta no meio da multidão e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Quantas vezes, irmãos, que a gente fala assim: irmãos, vamos fazer um culto aqui, vamos levantar uma cesta básica, e a gente acha que chegar uma pessoa com 2, 3 cestas básicas nas costas e entregar. Não, é um pouquinho de um, é um pouquinho do outro, você consegue fazer grandes coisas. É pela sua fé que Cristo vai abençoar. É pela sua fé que Cristo vai trabalhar. É pela nossa fé que Cristo vai fazer acontecer. Jesus, irmãos, ele manda os discípulos organizar as pessoas de 50 em 50, de 100 em 100, demonstrando que a igreja depende de organização. Uma igreja que não se organiza, ela fica para trás. Uma igreja que não se organiza em departamentos, ela fica perdida. Uma igreja que não obedece, que cada um segue a cabeça de si próprio, que cada um segue a sua cabeça, ela não cresce.
coisas organizadas, Ele manda as pessoas se organizarem, sentarem em grupos, de 50 e 50, sabe para ver, para quê, irmãos? Para as pessoas verem um milagre acontecer umas com as outras. Eram de 15 mil a 20 mil pessoas, Jesus manda todo mundo sentar, organizado para ver o milagre. Talvez você está aqui pensando, que dia que o meu milagre vai chegar? O seu milagre está chegando, irmão. Talvez você está pensando assim, Senhor, que dia que o meu milagre vai chegar? Eu quero falar com você, não temas. Eu quero falar com você, continue orando. Eu quero falar com você, continue sonhando. Eu quero falar com você, continue marchando. Eu quero falar com você, continue, aleluia, dando volta ao redor, aleluia, da muralha, porque a muralha tem gente que vai cair. Eu quero falar com você, aleluia, que o seu milagre ele vai acontecer. Eu quero falar com você, se organize a sua agenda, comece a orar, comece a cantar, comece a pedir ao Senhor palavras. Ó Deus, eu não tenho palavras não, você não precisa ter palavras. O Espírito Santo do Senhor colocará a palavra na sua boca e a sua oração será uma oração eficaz e chegará até o céu. Porque muitas vezes você acha que a oração tem que ser aquela oração bonita, não, irmão. Fala o que você está pedindo, o que você está pensando com Jesus. Conversa com Jesus que Ele está dentro de você. O Espírito Santo Ele mora dentro de nós. Conversa com Jesus, irmãos, no seu íntimo. Fecha a porta do seu quarto. Conversa com Jesus. Fala o que está passando dentro dos porões do seu coração. Fala na necessidade que você tem. Fala para Ele o que está acontecendo com a sua família. Fala com Ele dos seus sonhos. Fala com Ele das suas frustrações. Fala com Ele da multiplicação. Fala com Ele, eu estou aqui, Jesus, eu preciso de você. A gente não pode ser uma igreja, irmão, que só ora no domingo. O domingo é só um encontro, a qual você vê o irmão que você não via há muito tempo. O domingo é apenas um lugar de encontro. A igreja ela é transitável, a igreja ela é para fora, a igreja ela é indo, aleluia. O do Marcos, aleluia, ele fala ali no texto, de por todo mundo entregar o evangelho a toda criatura. Na verdade o texto está falando indo. A gente acha que é ide, mas é indo, é em trânsito. É onde você estiver. Você tem que ser sal da terra, você tem que ser luz do mundo, você tem que se prostrar, você tem que ser homem, você tem que ser mulher de Deus. E aqueles discípulos, irmãos, que era o primeiro pelotão ali, todos juntos de Jesus, esperando a hora de comer, tiveram que pegar suas cestas e distribuir os pães e os peixes para 15 a 20 mil pessoas, para depois eles poderem alimentar. Muitas das vezes você fala: Deus, eu quero ser um vaso. Deus, eu quero ser usado. Deus, faz-me um vaso novo. Deus, eu quero ser um obreiro. Deus, eu quero ser um evangelista. Deus, eu quero ser um pastor. Deus, eu quero ser um missionário. Deus, eu quero ser um profeta. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus fala: eu vou te dar. Mas você está preparado? Eu vou te dar, eu vou derramar. Você está preparado para isso? Primeiro você vai dar de alimentação para depois você comer. Você está preparado para aconselhar pessoas em aspectos que nem Deus fez na sua vida ainda? Você está preparado, aleluia, para orar para pessoas que estão, aleluia, com o joelho ralado, sendo que você está com o joelho quebrado? Porque assim é o ministério do homem e da mulher de Deus. É como esses discípulos aqui, ó, eles precisavam de comer, eles precisavam de beber, mas primeiro Jesus alimentou as ovelhas que não tinham pastores. Isso é muito forte, meus irmãos, porque vai ter dias que você vai estar angustiado, e você vai orar por pessoas angustiadas, e Deus vai abençoar, porque Ele é Deus. Vai ter dias que o seu emocional vai estar abalado, completamente abalado, mas o seu telefone vai tocar e você vai ter que falar que Jesus vai fazer. Vai ter dias, aleluia, que o desemprego vai estar batendo na sua porta, na minha porta, porque o sol ele nasce para todos, e alguém vai pedir você uma indicação de emprego, e você vai indicar, e a
você vai estar com cólica, você vai estar com alguma parte do seu corpo doendo, e a pessoa vai ligar para você e vai pedir oração, e você vai orar, porque você é chamado, aleluia, porque você é escolhido, porque Deus te chamou, aleluia, não pelo que você é, não pelas circunstâncias, Ele chamou porque você é escolhido dele. Então preste atenção, nos dois textos que eu acabei de citar aqui, existem dois discípulos, um está preocupado com o dinheiro, o outro está preocupado com a multidão. Nesse texto que eu acabei de narrar aqui, um pano de fundo para Jesus é João Batista sendo morto. O outro pano de fundo do texto, aleluia, é os discípulos voltando, aleluia, cheio da vitória, falando que Jesus fez maravilhas naquele lugar e querendo tirar um lugar de descanso. Jesus, irmãos, ele sai daquele lugar querendo descansar. Irmãos, vai ter hora que não vai dar para descansar, não. Isso não é a doutrina, não. Amém? Segunda-feira, ele passou o ar. Como é que está as coisas aí? Tranquilo? Beleza. Tudo tranquilo aí? Tranquilo. Cheguei no plantão, 9 horas da manhã. 1 hora, de corre para a escola. 2 horas, estávamos aqui em São Paulo. E cada casa que a gente passava, irmãos, era uma situação diferente. E vocês vão perguntar para mim, pastor, como está a sua vida? Irmãos, a gente tem um psicológico forte. Porque nós marchamos, nós andamos, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus para que a vontade de Jesus seja feita, mas quem faz, quem transforma é o Senhor. A gente saímos por 7 casas, aconselhamos, oramos, rimos, brincamos. Quando foi 5h40 da tarde, eu nem tinha pensado nesse ponto de vista. A gente para na padaria onde a nossa irmã Carla trabalha. Eu lembrei que eu não tinha nem tomado café nem almoçado. Passou o alho para mim, não. A gente pega um hambúrguer de vídeo, pega uma Coca-Cola e toma e continua marchando. Isso chama-se discipular. Isso chama-se ir de pregar o Evangelho. A gente não sabe, irmãos, o que Deus vai fazer. A gente ora para que a vontade dele seja feita. A gente ora para pessoas enfermas. Jesus cura todo mundo? Não. Jesus cura algumas pessoas? Sim. Jesus tira algumas pessoas da droga? Sim. Jesus tira outras pessoas da droga? Não. Mas como é que eu vou brigar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dar ordem àquele que me criou? Nós temos que entender que o Evangelho não é o Evangelho de oba-oba, não. Ele é o Evangelho cristocêntrico. 1 Coríntios 11, versículo 28. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem que entender que esse Espírito Santo que está dentro de você, apesar de você estar passando por lutas, apesar de quando você faz o balancete final da sua casa, você vai ver lá, você está ganhando menos e pagando mais. Você olha esse mês, não vai dar para pagar, querendo pegar dinheiro emprestado, vem a frustração, mas você tem que continuar caminhando. Você aconselha casais, e aleluia, às vezes dentro da sua casa, passando por problemas, pequenos problemas também, porque nós não estamos livres de pequenos problemas de relacionamento. Você ora, aleluia, para as pessoas, para que Deus abençoe os filhos dela, mas os seus filhos também estão no mundo, aleluia, estão aí, aleluia, para serem criados, mas quem vai cuidar é Deus. Aleluia. Mateus, Lucas e Marcos vão focar nos milagres de Jesus. João, ele sempre vai focar no Cristo, o Messias, o Deus prometido. Entre Lucas, Tiago e Marcos, eu fico com a narrativa de João. Que no capítulo 6
no versículo 49, depois dele ter multiplicado os pães, e aquela multidão, irmão, comeu, bebeu, se fartou, sobraram-se 12 cestas cheias. Jesus manda colher aquelas 12 cestas. Presta atenção, meu querido, não desperdício que você tem na sua casa, não. Muitas das vezes nós temos mesa farta e nós começamos a desperdiçar. Jesus não gosta de desperdício, não, irmãos. Amém? Amém. Jesus, ele manda recolher os 12 pães, os 12 cestos, talvez porque na outra aldeia ele ia dividir o pão para outras pessoas, porque o foco do evangelho é esse, é dividir. E muitas das vezes a gente gosta de desperdiçar. Nós somos a geração TikTok, nós somos a geração que faz churrasco e coloca no Instagram, nós somos a geração do Instagram, nós somos a geração, aleluia, que gosta de postar tudo o que faz. Depois gera inveja, gera frustração nas pessoas e pergunta: Deus, por que eu estou passando isso? Porque você está sendo boca aberta, está anunciando para todo mundo que você está passando dentro da sua casa. Irmãos, Facebook, TikTok, Instagram não é vida real, não. É coisa passageira. Daqui uns tempos virão outras tecnologias maiores. E Jesus vai falar que todas essas coisas passarão, mas a minha palavra não vai passar. Tudo que você está vendo que é terreno vai passar, mas a palavra do Senhor, esta continuará viva dentro dos nossos corações. Muitas das vezes, aleluia, a gente foca no milagre, mas esquece que o milagreiro mora dentro da gente. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, quem nunca pensou em fazer aquelas campanhas da televisão, que o camarada era mendigo e vira empresário com 20 anos, nossa, irmão, João 8,44, vê lá, irmãos, isso é mentira. De um dia para o outro, o camarada é mendigo, vira empresário, irmão. Conversa com o empresário para você ver quanto ele sofre para chegar lá. Senta com o microempreendedor, conversa com ele, como é que ele trabalha para fazer, como é que ele prepara, como é que ele negocia, como é que ele compra, como é que ele vende, quantos impostos que ele paga. Não cai em lorota não, irmãos. Seja realista, coloque os seus pés debaixo, aleluia. Os seus pés têm que estar debaixo, aleluia, de um alicerce firme que é o Senhor Jesus. A vida ela é real, irmãos. Ela necessita de cuidado, ela necessita de planejamento, ela necessita de estudo, ela necessita de paciência, ela necessita de várias coisas para que no final todas essas coisas você venha chegar até o final e ser vencedor. Jesus é um milagre, ele é o Deus, ele é um milagre vivo, mas ele pensou e mandou as pessoas sentarem 50 e 50. Ele não permitiu desperdício. Muitas das vezes nós socamos o milagre e esquecemos que o dom do milagre está dentro da gente. Aleluia. E essa palavra, irmãos, é sobre isso. É sobre o menino de João Marcos. Essa palavra é sobre Lucas, narrando que Jesus, aleluia, ele curava várias pessoas. É sobre o evangelista Marcos, narrando que Jesus falando que aquelas pessoas eram ovelhas sem pastores. Quem pegou essa visão diz amém? Aqui tem pastor, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas lá fora existem milhares de ovelhas sem pastores. Você quer trazer elas aqui para dentro? Você vai trazer pessoas ciumentas, você vai trazer funkeiro, você vai trazer viciado, você vai trazer pessoas problemáticas na vida sentimental, você vai trazer divorciado, você vai trazer um tanto de problema dentro da igreja. Aí a pergunta que entra: você está preparado para reagir? Você está preparado para colocar a irmã no grupo e no outro dia a irmã está xingando o pastor e nem sabe o nome do pastor, está xingando ele?
Você está preparado? Você está preparado para estar com fome? E o seu telefone tocar e a pessoa falar assim: eu estou com fome, traz uma marmita aqui para mim. E você fala: não vou comer agora não, primeiro eu vou levar a alimentação. Quando você lê o texto, irmãos, você vê que Jesus ele trabalha de várias formas. Você vê Mateus narrando do que ele viu. Você vê Marcos narrando aquilo que ele viu. Você vê Lucas narrando aquilo que ele viu. E você vê João narrando aquilo que ele viu. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: o que você viu nos últimos anos na sua vida? Qual que é a narrativa que você tem para trazer? Qual que é o testemunho que você tem para falar? Qual que é o milagre que você tem para contar? Qual que é a manifestação que você tem para contar nesta noite? Se você fosse escrever através de um texto, fosse escrever um texto falando das coisas que Jesus fez na sua vida, o que você contaria? Seria só murmuração, reclamação? Ou você lembraria que um dia ele te tirou do lamaçal do pecado? Você era chamado de homem, mulher. Aí você passou a ser chamado de cristão, filho de Deus, luz do mundo, sal da terra. Jesus mudou toda a sua personalidade, te trouxe para dentro, para você sair para fora e contar as maravilhas que ele fez na sua vida. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai usar você em um sonho. Uma pessoa orou 2 horas antes de você sonhar. E você vai contar para a pessoa e a pessoa vai sentir a manifestação do poder de Deus. É verdade, irmão? Eu tive um sonho com a irmã Agatha 2 semanas atrás. Sonhei que a gente estava aqui dentro da igreja e o pastor Arlen estava pregando. E no final do culto, a oficina G3 cantou uma música. Eu mandei a letra da música para a irmã Agatha 2 horas antes desse sonho. A Agatha tinha nos orado sobre tudo que aquela música falava, pedindo Deus para falar com ela. Irmãos, quem que é o pastor da igreja? O pastor Arlen. A Agatha é uma ovelha que de vez em quando ela larga o pastor dela na mão. Você está entendendo? Estou aqui falando para desmerecer e envergonhar não, porque ela é uma das primeiras membros da igreja missionária de Esperança. Eu estou falando que muitas das vezes seu pastor está pertinho de você e você está perdido. Não seja um pastor sem ovelhas, não. Não seja uma ovelha sem pastor, não. Deixa o Espírito Santo te usar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus querido, eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor derrama a tua misericórdia sobre a tua igreja.